Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Direito para Microempreendedores. Aqui quem fala é Walter Marcondes Bento Leite, e estou aqui para simplificar o mundo jurídico para você, microempreendedor. Se você quer entender melhor os seus direitos, aprender como proteger o seu negócio e ficar por dentro das obrigações legais, esse é o lugar certo. Vamos juntos transformar a burocracia em algo simples e descomplicado. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo. Este é o vídeo 8 do curso Direito para Microempreendedores. E na aula de hoje nós vamos falar de relações empresariais e o direito, em especial para os agentes que interagem com uma empresa e, neste específico, a empresa e seus sócios. Antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que quando se fala em direito empresarial e empresas em especial, existem alguns mitos que a gente tem que quebrar. Perceba que é muito comum na prática ouvir: eu sou o dono da empresa. Na verdade, o fato de ele administrar os recursos da empresa não o coloca como dono, o coloca como sócio administrador. Por outro lado, as cotas da sociedade, ou seja, que representam quanto ele colocou de dinheiro para emprestar para a sociedade, aí sim é dele. Tanto que, quando você tem um sócio que vem a falecer, os herdeiros podem colocar as cotas, aliás, devem colocar as cotas da empresa no seu inventário. Então vai ser um bem que vai estar lá arrolado dentro dos bens do falecido, do decujus, para que seja distribuído entre os herdeiros. Eles assumem as cotas da empresa e não a empresa. Isso porque, se eu sou sócio administrador, tenho a maioria das cotas e venho a falecer, os meus herdeiros vão assumir essas cotas e vão administrar a empresa. E se são cotas minoritárias, que apenas recebem parte do lucro? É o mesmo cenário. Então veja que, de fato, ser dono da empresa não significa ser dono dos bens da empresa, sim das cotas. Então, se é um sócio administrador, no seu falecimento, outro vai administrar a empresa. As cotas passam para outros herdeiros, mas a empresa continua a mesma. É o mesmo logo, a mesma marca, o mesmo lugar, a mesma empresa, o mesmo CNPJ que vai ao mercado comprar e vender produtos, prestar serviços e receber para isso e fazer a economia girar. Então, olhando para a lei brasileira, em especial ao Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, diz, claro que nós estamos dizendo em seu artigo 49A, pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados e instituidores ou administradores. Sócio, se for pessoa física, tem CPF. Se for pessoa jurídica, tem CNPJ. Ora, existe empresa sócia de empresa? Existe. Um grupo de empresas que se coligam são chamadas de holding. Agora, uma sociedade possui CNPJ, que é a pessoa jurídica. É o seu cadastro perante o governo. Então, semelhante a uma pessoa, temos o cadastro de pessoas, empresas, são pessoas jurídicas. Então, a sociedade ela nasce em que momento? Quando há em conta a vontade dos seus sócios, seja um ou mais pessoas que têm um objetivo comum para desenvolver um empreendimento, gerar rendas e assim poder distribuir o seu lucro para si e para os funcionários e devolver recursos para a sociedade. Veja que o sócio administrador, tanto que ele não é dono, que ele deve, inclusive, retirar o que chama-se prolabore. É como se fosse um salário que a própria empresa paga para que o administrador possa gerir o negócio. Então ele não é dono do lucro, ele é dono do seu prolabore, que vai ser usado como se fosse o seu olerite ao final do mês. Ele vai receber um valor que é percentual do que a empresa tem de lucro. Nada impede, porém, que o sócio tenha retirada do lucro da sociedade, que é um outro aspecto, que é um outro instituto, que não tem nada a ver com a remuneração pelo trabalho feito, e sim o resultado em cima do dinheiro que ele investiu. São institutos distintos que ambos geram recursos para o sócio. Vamos passar então a analisar o conceito de pessoa jurídica, o conceito de empresa, né? O artigo 44 do Código Civil diz: são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, temos aqui o inciso 6º revogado, e aí diz o parágrafo 1º, são livres a criação, a organização, a estruturação interna, o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Aí o parágrafo 2º, as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial desse código. E o 3º parágrafo, os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. E onde está a empresa neste artigo?
A empresa não está necessariamente neste artigo, mas para construir o conceito de empresa não existe um artigo específico que determina na nossa lei brasileira o que é empresa, mas nós usamos a construção jurídica usando diversos artigos. Nesse em especial, nós dizemos o seguinte, no artigo 44, inciso 2, fala de as sociedades. Porque, em verdade, só existe sociedade se tem lucro. Por que eu digo isso? Se você olhar para os demais artigos, retornando ao quadro, associações são sem fins lucrativos. Aquela associação de bairro, associação com um fim coletivo de um condomínio, né? É um grupo de pessoas com um objetivo em comum. Fundações também tem por interesses um conceito específico, tem um instituidor, um mantenedor. Organizações religiosas, muito menos. E partidos políticos também. Então, em que pese organizações religiosas, partidos políticos lidarem com dinheiro, lidar com grandes montas de recursos por vezes, não tem como objetivo o lucro, não prestam contas ao governo ou ao Estado de lucro, em que pese lidar com recursos. Então, como é que fica a empresa aqui, se tem as sociedades apenas? Onde a gente constrói esse conceito? Antes de adentrar na questão de como eu construo essa discussão de como eu construo o conceito de empresa, vamos só reforçar e terminar o conceito de sócio, que é importante para a gente entender a função dele. Então, olhando novamente para o quadro, nós temos que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores, né? Então, por que diz isso? Porque empresa não é o seu dono. Então, como é que a gente consegue criar essa definição? Através do artigo 966 do Código Civil, que define o que é empresário. Por isso que é importante saber, porque na verdade, através do que fala de empresário, nós entendemos o que é empresa, já que empresário é quem administra a empresa, porém a empresa por si só tem vida própria. Então, olha, quem é empresário? Considera-se empresário no Brasil aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o conceito de empresa no Brasil é atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E aí, quem exerce essa atividade é o empresário, que não se confunde com a própria sociedade. Veja aqui uma coisa é atividade, outra coisa é a definição do que é empresa. Note que empresa no Brasil é dita como sociedade. E empreender é o ato de fazer a sociedade acontecer. Então a gente usa o conceito de empresa, mas em verdade, se falar sociedade, entende-se com fins lucrativos, entende-se que gera lucro, que produz bens ou serviços, tem uma unidade organizacional, um produto, uma filosofia e tem pessoas gerindo esse negócio. Então é importante que uma empresa tenha empreendedores, empresários. Mas como nasce uma empresa? Vamos ao quadro. No artigo 45 do Código Civil diz que começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, procedida quando necessário da autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações para que passar o ato constitutivo. Bem, o que significa isso? Na prática, é aquele contrato social que é desenvolvido, geralmente por um contador assinado por um advogado, e é depositado na junta comercial. Ali descreve todas as constituições da empresa, as cotas societárias, sócios, qual é a razão de ser, o que ela vai produzir e às vezes até questões de herança e como vai ser a distribuição contábil dela. No entanto, toda vez que houver uma alteração da empresa, deve-se retornar à JUSESP, que é no caso de São Paulo, nos demais estados tem os seus, que é a junta comercial do estado, para dizer como se encontra a empresa naquele momento, quem são os sócios, se alterou a cota societária, se aumentou o capital social, se entrou ou saiu sócios, então todos esses registros, a atividade que ela foi feita. Também é registrado o nome da empresa ali, nome fantasia e tudo mais. Olhando no quadro novamente, então juridicamente falando, a empresa tem vida própria. Ela nasce quando se faz essa regulamentação de junta comercial e nos órgãos públicos, a Receita Federal, Estadual e Municipal, quando aplicável. Então, depende, na verdade, para que a empresa possa produzir a atividade dos seus sócios, colaboradores, máquinas, empresários, a sociedade como toda, e bem como o sistema financeiro, né, para ela poder prosperar, pois toda empresa, em essência, busca lucro para pagar sócio, pagar funcionário, investir na sua existência e crescimento. Veja o que diz o artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de poderes definidos no ato constitutivo. Ou seja, percebe que o sócio não é dono? Ele tem limitação de poder dentro do que diz os seus atos constitutivos. Então, se ele não pode fazer certos atos, ele está sendo contratado para funcionar e exercer atividades dentro da empresa. Em que pese ter uma certa liberdade, muitas vezes ele mesmo até burla isso, porque quem fiscaliza numa pequena empresa é o sócio, um ou dois funcionários, enfim,
pode ser que ocorra alguns problemas, mas vamos deixar essa discussão para entender o quê? Que existem normas a seguir na empresa e quem determina é o ato constitutivo da empresa, que, por exemplo, é o contrato social e as demais normas internas. Então, se o sócio não age conforme as normas internas, ele pode até ser retirado da empresa. Se ele fosse o dono, como é que ele ia sair, né? Então, vamos ver como é que fica essa questão. Veja que todo e qualquer ato realizado na sociedade, é a sociedade quem paga, não é o sócio. Quando a empresa gera renda, por exemplo, o lucro da venda de um produto que ela produz. Então ela produz, por exemplo, faca. Compra metal, dilui para fazer uma fundição, faz uma faca, faz o cabo, põe no mercado e vende. Quando esse produto é vendido, já foi calculado ali o custo, os impostos, todos os custos adicionais e a margem de lucro. Então, quando volta esse pagamento, a diferença que sobra entre todos os custos é o lucro. Este lucro é feito por quem? É feito pelos profissionais que trabalham na empresa, pelo empresário. Mas de quem é o dinheiro? Da sociedade. E como é que o sócio se remunera? Pelo Prolabore e o resto do dinheiro para pagar as contas, pagar impostos, pagar os funcionários que trabalharam. E aí o que acontece? Quem paga essas contas é o sócio? Não, é a sociedade, é a empresa. Então o que acontece? Como é que o sócio é remunerado? É remunerado pelo Prolabore, que vem no holerite dele. Prolabore significa salário de sócio. E se a empresa tem um lucro exorbitante, um lucro que é suficiente para pagar todas as contas e pagar até o Prolabore, o sócio pode reinvestir esse lucro ou ele pode simplesmente retirar para si. É essa retirada de lucro para sócios. Isso também será discutido em capítulos futuros. Então veja que até o dinheiro gerado do trabalho do empreendedor, do administrador ou do sócio é da empresa. Ele trabalha para a empresa, ele é funcionário da empresa porque ele tem um Prolabore. Só que ele também administra a empresa, ele dá os rumos da empresa, mas não deixa de ser um cargo diretivo. Não quer dizer que ele é dono da empresa, ele dirige a empresa. Percebe a diferença? Então é importante entender isto para você saber como você vai agir frente às questões e obrigações para com a sociedade, para com os bancos, quando você tem um negócio. Por isso chama-se empresa limitada. Qual é a responsabilidade do sócio? Limitada àquilo que ele investiu, porque o resto quem responde, os bens da própria empresa, salvo exceções que veremos no futuro. Então, quando a empresa possui um único sócio, como é que fica essa tomada de decisão? Ela é unilateral, né? Ele toma a decisão sozinho. Se ele está fazendo algo contra a lei, quem vai fiscalizar ele são os órgãos públicos, né? Mas quando há mais de um sócio, para saber como será essa decisão que é tomada pelos rumos da empresa, da sociedade, tem que olhar o contrato social, porque lá delimita os poderes dos sócios. Se é concomitantemente, se um sócio pode fazer algo ou tem que todo mundo assinar. Porque, por vezes, nenhum dos sócios toma decisão. Eles contratam um administrador para tomar conta da empresa. Eles são apenas investidores. Este é um cenário muito interessante que costuma acontecer quando a empresa cresce um pouco mais. Ela perde aquele perfil de empresa familiar e passa a ser uma empresa profissional, que gera lucros, que tem responsabilidade com os clientes, com os investidores e a sociedade. Por outro lado, quando os sócios decidem estar à frente do negócio, a cadeia de decisão pode estar isolada. Por exemplo, um só sócio, tem 4 sócios, mas só um manda. Ou em conjunto, todos assinam junto. Isso é desde a assinatura de um cheque, a venda de um bem, ou então mirando pela quantidade de cotas que a empresa tem. Então, por exemplo, eu tenho 100 cotas, eu tenho um sócio que tem 60, outro tem 40, aquele que tem mais cotas é o que vai determinar as regras da empresa. Isso não é importante só no dia a dia para assinar cheque, mas também no exemplo de uma votação. Se o lucro da empresa vai ser distribuído para os sócios ou se vai ser reinvestido. Como há mais sócios, todos têm que votar. Então aí, ter mais cotas ou ter poder diretivo pode te dar um maior poder de decisão sobre o rumo da empresa. Aqui tem algumas ressalvas a fazer. Tem momentos em que a lei disse que a votação ela pode ser por cabeça. Então, digamos que eu tenho 4 sócios, podemos ter um empate, né, que eu voto por número de sócios, e por número de cotas. Por número de cotas, quando há igualdade, também pode dar um problema. Agora, se há uma desigualdade, um sócio tem mais que os outros, a depender da combinação de votantes, ele pode prevalecer sempre dos interesses da empresa. Mas há protetivos para os demais sócios se ele prejudica a empresa. Isso é importante porque, por vezes, o sócio tem decisões que vão contrárias aos demais. E aí, há de haver dispositivos para proteger os sócios minoritários. E se um sócio toma uma decisão ruim? Bom, uma decisão ruim, comprou um produto, veio com defeito, não conseguiu trocar, perdeu um prazo, é um risco de estar empreendendo, é um risco do negócio. É igual comprar e um cliente devolver um produto que se comprou pela internet, tem 7 dias para arrependimento mesmo com qualidade, gerou outros custos não calculados, com a devolução dele tem um pequeno prejuízo. Paciência, é custo, risco do negócio, todos os sócios devem abaixar a cabeça, aceitar e paciência. É lei, certo? E todos na sociedade, devido às proporções de investimentos, responsabilidades, devem arcar com esses riscos.
Havendo, no entanto, medidas ilegais por parte de um sócio ou algo que está totalmente fora do escopo do negócio, por exemplo, o sócio está pegando todo o dinheiro da empresa, investindo em outra empresa e secando os recursos da empresa, que podem colocar qualquer atividade que pode colocar em risco a saúde da empresa ou os demais sócios, esses podem intervir então, mesmo não tendo poder de decisão da administração. Por quê? Porque eles estão prejudicando a sociedade como um todo. Nem o sócio majoritário é dono e pode prejudicar a empresa. Ele tem que preservar e velar pelo bom funcionamento da empresa. Então, nesse caso, pode-se abrir uma votação para excluir o sócio, prejudicou o negócio, ou um processo judicial direto, se ele não tem quantidade de votos para isso. Lógico que nessas medidas extrajudiciais ou judiciais, o sócio que está sendo retirado tem que ter o direito de ampla defesa, provar-se que realmente ele tem provas de que ele não fez o que estão dizendo, está sendo alegado, enfim. Tem que provar, realmente ficar claro que ele realmente prejudicou a empresa. E aí faz o que chama-se de apuração de haveres, que vê quanto a empresa vale, divide-se proporcionalmente as cotas para cada sócio. E aí dá a cota do retirante, tira o prejuízo que ele causou, seja tanto num acordo como judicial, e entrega a diferença para ele. Se ele tem um valor a receber menor do que ele tem do prejuízo, ele fica então expulso, devendo para a sociedade. Então ele tem que pagar todos os valores que ele prejudicou o negócio. Veja que é muito difícil tirar um sócio da empresa assim por livre e espontânea vontade dos sócios. Assim como também é difícil você colocar um outro sócio na empresa. Tem que haver a anuência de todos. Porque, por vezes, um sócio pode agradar a trazer, por exemplo, um parente como sócio para a empresa, mas não agrada aos demais. E uma sociedade deve sempre ter um comum acordo. É muito importante isso para que exista saúde, né? Não só financeira, mas entre o ambiente de trabalho com todos. E as decisões sejam sempre equânimes, justas para o interesse da sociedade e dos sócios. No entanto, por vezes, a gente vê cenários em que a empresa acaba tendo desvio de interesses, né? Não a empresa em si, mas os sócios. E aí começa a ter problemas que nem sempre são de ilegalidades. Realmente é difícil resolver e precisa sempre de ter uma análise jurídica da situação para evitar irregularidades nessa exclusão de sócios. Porque é muito comum você fazer uma exclusão e depois ela ser desfeita judicialmente, né? Então, vamos a algumas ressalvas aqui para essa questão. O artigo 1032 do Código Civil diz que a retirada, exclusão ou morte do sócio não exime a si ou seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a verbada resolução da sociedade, nem nos primeiros casos pelas posteriores em igual prazo, enquanto não requerer a verbação. Significa o quê? Todo sócio, quando sai da empresa por morte ou exclusão, não importa qual é o caminho, nos próximos 2 anos ele fica responsável por todas as obrigações que ele fez 2 anos para trás, que ele estava na empresa. Então, digamos que ele cometeu um ato semana passada e saiu hoje. Se daqui a 1 ano descobre-se que isso teve um prejuízo à empresa, ele responde ainda, porque é responsável pelo período que ele estava na empresa agindo ainda. Então, é muito importante isso para não evitar aquele sócio que dilapida o patrimônio da empresa, some e aí vem a conta na sequência para os outros sócios. Então, esse cenário visa proteger a sociedade. E o artigo 1031 diz que nos casos que a sociedade resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo a disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Aqui diz o quê? Que se o sócio saiu da empresa e ele tinha 30% do capital da empresa, quando ele sai, a empresa vai ter um capital social menor de 30%. Ele está levando parte da empresa consigo. Porém, é possível que os demais sócios integralizem a diferença do outro sócio para manter o capital no mesmo tamanho. Então, a menos que os sócios venham a suprir o valor das cotas, a sociedade ela perde em tamanho quando sai um sócio. E veja que existe prazo para pagar. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo em acordo a estipulação contratual em contrário. Às vezes o sócio retirante conhece a situação financeira da empresa, sabe que ela não tem recurso para pagar de imediato aquilo. Ele pode fazer um documento, um contrato, um acordo, né? A empresa confessa a dívida e vai pagar em 10 parcelas, por exemplo, as cotas daquele sócio. Isso é permitido por lei, aqui justamente no artigo apresentado. Vamos aqui voltar ao Código do próprio artigo. É o artigo 1031, parágrafo 2º. Como pode ver, ele permite que os sócios convencionem diferente do que o artigo diz, que é 90 dias, né, em dinheiro. Como está dizendo que pode ser convencionado, é possível também que entregue-se máquinas, veículos e outros bens, desde que acordado entre os sócios, tá bom? Abrir uma sociedade é muito simples. Fechar é complicadíssimo no Brasil. Tirar um sócio, então, é muito, mas muito doloroso. Portanto, antes de abrir uma sociedade, conheça muito bem com quem você está se relacionando. Pensa uma sociedade como um casamento.
a gente pensa que é para a vida toda. Então tem que construir uma relação sólida de confiança, transparência com os sócios para que a empresa possa prosperar. Porque a decisão que os sócios tomam interfere na sociedade como um todo. E a sociedade não tem culpa se um sócio não gosta do outro. Ela precisa prosperar, ela tem funcionários, famílias que dependem do seu salário trabalhando ali. Tem empresas que precisam do produto, por exemplo, uma empresa de ar-condicionado. Ela tem um contrato com uma empresa no alto calor. Se um sócio está brigando com o outro e não atende às demandas da empresa que precisa de ter o ar-condicionado funcionando, o prejuízo naquela outra empresa pode ser repassado para a sociedade, que então é muito injusto, né? Então os sócios têm que entender a sua figura dentro da empresa, como administradores, como locomotiva, como a força motriz, como um exemplo, como aqueles que mostram como a empresa tem que funcionar. Eles têm que ser, em essência, aquilo que todo funcionário tem que ser, para que seja o exemplo, para que os outros possam ver e eles possam então demonstrar o norte correto para a empresa evoluir. Então veja como é importante a figura do sócio. Por vezes, aquele sócio investidor, ele também pode comparecer à empresa e perceber os andamentos dela, dar seus palpites como um conselheiro, né? Tudo depende da relação dele com os demais sócios. Então, é muito importante entender que a empresa ela nasce pelos sócios, ela se mantém pelos sócios e pode morrer pelos sócios. Então, eles são figuras cruciais, mas não quer dizer que eles sejam donos ou sejam a empresa. Então, saber essa distinção é muito importante porque ela impacta em todas as relações que a empresa tem no futuro, com bancos, com fornecedores, com clientes, com os funcionários e com seus herdeiros. É isso, gente. O vídeo de hoje tratou desse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Terei muito prazer em responder. Eu espero que você tenha gostado e fique ligado. Os próximos vídeos vão sair ao longo das semanas. Até a próxima, hein? Um grande abraço, hein? Tchau!